Dom João V, a quem chamaram o Magnânimo, nasceu em Lisboa em 22 de outubro de 1689, subiu ao trono em 1706 e morreu em Lisboa em 31 de julho de 1750. Era filho de Dom Pedro II e de Dona Maria Sofia de Neuburgo. Chamaram-lhe o Magnânimo porque foi magnânimo em tudo, no bom e no mau. Foi magnânimo na forma como procurou projetar o país, como foi magnânimo na forma como gastou o ouro do Brasil. E, no entanto, deixou assinada na pedra, nas bibliotecas e nas academias que fundou, todo o seu espírito e o seu sonho de tornar Portugal num país ainda maior. Dom João V subiu ao trono em dezembro de 1706, depois da morte de Dom Pedro II, em 1 de dezembro de 1706. Tinha 17 anos, Dom João V, quando subiu ao trono, e estava sozinho. Perdeu a mãe muito novo. Dona Maria Sofia de Neuburgo morreu em 1699, quando ele tinha 10 anos. E perdeu depois a tia, a viúva de Carlos II de Inglaterra, Dona Catarina de Bragança, que morreu em 1705 e que tinha sido a sua grande companheira, a sua grande amiga, a sua grande conselheira. Assim, Dom João V sentia-se isolado e iniciou o seu reinado, enfim, numa situação nada fácil. No entanto, Dom João V era um homem com uma grande facilidade para arranjar companhia, sobretudo companhia feminina. E desde muito cedo que o fez. Foi até célebre o caso que ele teve com a irmã do Marquês de Cascais, Dona Filipa de Noronha. Ela, seduzida por Dom João V, sonhou com o trono de Portugal e acabou num convento. Ora, logo desde o início do seu reinado, que Dom João V dispunha do ouro brasileiro para todas as despesas sumptuárias que quis fazer. Ouro brasileiro que desde 1700 chegava em força ao tesouro português e chegava em força através do pagamento, digamos, de 20% da captação total do metal
os chamados quintos do Brasil, que revertiam para a coroa. Ora, com esse dinheiro, Dom João V podia-se considerar um homem riquíssimo. Ele, que apesar de todas as suas aventuras amorosas, mantinha uma atitude de Estado de tal forma majestosa, de tal forma grandiosa, que, muito cedo, se tornou famoso em toda a Europa. Além disso, Dom João V era perito em rodear-se de excelentes diplomatas. Era o caso de Diogo de Mendonça Corte Real, que tinha sido nosso embaixador em Haia, e que muito o ajudou a perceber todo o mecanismo político da Europa. E muito o ajudou também a conseguir imitar, se pode dizer imitar, mas pelo menos inspirar-se na postura de Estado daquele que era o seu espelho, Luís XIV de França. Ora, o problema dos quintos do Brasil não era assim tão fácil de suportar pelos brasileiros. E isto porque no Brasil começavam então a surgir os primeiros atritos com os portugueses, os primeiros sentimentos, digamos, de independência, de autonomia. Os brasileiros consideravam a sua terra, a grande colónia sul-americana, riquíssima, e viam que as naus dos quintos iam lá buscar o dinheiro deles para engrandecer, afinal de contas, a metrópole. E essas rivalidades tinham várias tonalidades. Por exemplo, em São Paulo, havia uma rivalidade muito grande entre os nativos e os portugueses que lá trabalhavam. E os naturais do Brasil chamavam aos portugueses que lá trabalhavam os emboabas, porque emboaba era o nome que os paulistas davam às galinhas que tinham penas nas pernas e penas nas patas, desculpe, e confundiam propositadamente, maliciosamente, as polainas dos portugueses com essas penas nas patas das galinhas, de maneira que lhes chamavam os emboabas e os portugueses não gostavam nada. Também havia uma grande rivalidade em Minas. Em Minas, então, a rivalidade era muito séria, porque eles consideravam que eram explorados, eram tremendamente explorados pelo próprio Estado com as suas exigências. Noutros sítios, as rivalidades eram entre os agricultores e os negociantes portugueses. E os agricultores consideravam os negociantes portugueses uns agiotas. E, também de uma forma depreciativa, os brasileiros chamavam aos portugueses os mascates. Mas todas estas rivalidades locais se foram somando ao correr do tempo, situações começaram a ser bastante tensas e, se adicionarmos a isto as exigências do Estado português e, na própria repartição de terras e de prioridades, as vantagens que eram dadas aos portugueses metropolitanos, tudo isto se encaminhava para situações de revolta. E houve duas situações de revolta que foram marcantes na altura. Uma foi na região de São Paulo. Os paulistas revoltaram-se e Amaral Coutinho fez uma repressão tal sobre os revoltosos que um homem chamado Bueno da Veiga levantou em armas os paulistas e pôs os emboabas a ferro e fogo. Foi dificílimo dominar aquela revolta. Em 1720 foi a vez de Minas. Revoltaram-se em Minas. Protestavam contra os quintos do Brasil, contra a capitação, contra aquilo que eles consideravam um esbulho de um bem que era deles. Foi encarregado o conde de Assumar de reprimir a revolta.
Mas quanto mais reprimia mais a revolta se acentuava. E o rei teve que acabar por demitir o conde de Assumar e nomear para o seu lugar Dom Lourenço de Almeida. Ora, desde o século XVI, que o Brasil constituía um alvo dos franceses. Sobretudo, depois de 1700, as naus dos quintos eram um alvo, eram uma presa para os corsários que não só atacavam as costas brasileiras, como as naus dos quintos. No reinado de Dom João V houve dois destes corsários que se destacaram. Um foi o Monsieur Duclerc, como era conhecido, mas esse foi vencido pelos portugueses. Agora o outro, Duguay-Trouin, um corsário de Saint-Lô, o verdadeiro herdeiro de Jean Bart, era um ídolo da juventude francesa. E esse homem atacou a costa brasileira e saqueou o Rio de Janeiro. Saqueou o Rio de Janeiro, pôs o Rio de Janeiro a ferro e fogo, pô-lo em cinzas. Ante a apatia, digamos, do governador Francisco de Moraes. E Dom João V não teve com meias medidas. Demitiu imediatamente Francisco de Moraes, fê-lo recolher a Lisboa debaixo de prisão. Mas nem todos os males eram estes no campo militar. Na Guerra da Sucessão de Espanha, que foi, por assim dizer, a herança envenenada que Dom Pedro II deixou ao filho. Herança envenenada porque lhe deixou essa herança na altura em que o Marquês das Minas, como se lembram, tinha entrado triunfalmente em Madrid e aclamado Carlos III. E em 1707, o exército era completamente desbaratado na Batalha de Almanza. E tal foi a derrota de Almanza, tal foi o incremento que a causa de Filipe V recebeu com a vitória de Almanza, que Portugal se viu atacado no seu próprio torrão. E aí sim, aí, na defesa do chão sagrado, aí, meus amigos, os portugueses, em qualquer época, foram sempre um osso muito duro de roer. E que o digam os espanhóis que atacaram o Alentejo, onde foram vencidos pelo Marquês de Fronteira. Que atacaram em Trás-os-Montes, onde foram vencidos por Dom João Manuel. E, sobretudo, o Marquês de Bay, que atacou Campo Maior, que era defendido por Dom Luís da Câmara. Foi o cerco de Campo Maior, talvez a operação mais violenta que nós sofremos no nosso território em toda a Guerra da Sucessão de Espanha. E a vitória de Dom Luís da Câmara foi esmagadora sobre um inimigo muito superior, ao ponto de ser um elemento-chave para a nossa representação diplomática à paz do Utrecht, que se seguiu à subida ao trono austríaco do pretendente Carlos III de Espanha. À morte do imperador José da Áustria, ele subiu ao trono austríaco. A Guerra da Sucessão de Espanha acabou com a vitória de Filipe V, assinou-se a paz do Utrecht. E a nossa representação em Utrecht foi entregue ao conde de Tarouca e a Dom Luís da Cunha. Pois a vitória que nós tivemos em Campo Maior foi uma carta fortíssima apresentada na mesa de negociações e conseguimos que os franceses respeitassem as fronteiras da nossa colónia sul-americana e que os espanhóis nos cedessem a colónia de Sacramento. Foi realmente uma grande vitória diplomática. Pois Dom João V era, apesar da sua vida dissoluta, um fanático religioso. Tinha uma superstição notória, toda a gente o sabia. E, enfim, consultava cartomantes, mas, ao mesmo tempo, temia profundamente as penas do inferno. Respeitava profundamente a Inquisição. Mas, apesar disso tudo, ajudou, protegeu e até incrementou uma coisa que naquela altura, em 1709, se não me engano, era impensável. Voar. Voar. Pois o padre Bartolomeu de Gusmão, protegido por Dom João V, voou
na sua passarola, desde o Castelo de São Jorge até à Casa da Índia, que era no Terreiro do Paço. E este voo dele foi considerado quase uma obra do diabo. E, mesmo sendo protegido pelo rei, não conseguiu evitar a perseguição que lhe moveu o Santo Ofício e fugiu para a Espanha em 1724. Ora, Dom João V foi um homem que protegeu a cultura e as artes. Ele as artes dizem que não as entendia muito bem, mas a cultura, essa, entendia perfeitamente. Fundou a Academia Real de História. Fundou a Academia Cirúrgica de Lisboa. Mandou os seus bibliotecários esquadrinharem tudo quanto havia no estrangeiro acerca de documentação sobre Portugal. Fundamentalmente essa. E enriqueceu com essa documentação as bibliotecas. Esta de Mafra, onde nos encontramos, no convento de Mafra. A biblioteca do Paço da Ribeira. A biblioteca do Paço das Necessidades, que foram grande paixão da vida de Dom João V, da vida cultural de Dom João V. Ora, também Dom João V teve um pensamento e uma proteção para a ciência militar. O nosso corpo de oficiais estava perfeitamente desfasado do que se passava na Europa. E Dom João V formou 3 academias militares, escolas de formação de oficiais. Uma em Viana, outra em Elvas e outra em Campo Maior. E todas elas tinham o mesmo padrão de ensino da academia que existia em Lisboa. E como, digamos, obra de ponta, Bíblia para a formação dos oficiais, mandou traduzir o livro que então era o último grito da moda, A Fortificação Moderna, que constituía quase o livro de cabeceira dos alunos dessas escolas militares. Em 1711, Dom João V foi surpreendido porque, casado em 1708 com Dona Maria Ana da Áustria, aliás, é a nossa primeira embaixada sumptuosa, é a do Conde de Vila Maior, quando foi a Viena pedir a mão da princesa austríaca. Mas a rainha, Dona Maria Ana da Áustria, não havia meio de engravidar. E em 1711, Dom João V foi surpreendido por um pobre frade arrábigo, Frei António de São José, que lhe disse: olha, se mandar construir um convento em Mafra, pode ter a certeza que vai ter herdeiros. Dom João V, que era um supersticioso, como vos disse, acreditou, fez o voto, e a verdade é que em 1712 nasceu Dona Maria Bárbara, que foi rainha de Espanha. Logo a seguir, Dom Pedro de Alcântara e Dom José, que foi rei de Portugal. E Dom João V veio cumprir a sua promessa. Numa terra que lhe foi cedida, que lhe foi oferecida pelo Conde de Vila Nova da Cerveira, e com traço e estudo de João Batista Ludovici, Dom João V mandou construir esta obra portentosa onde nos encontramos. Esta obra verdadeiramente esmagadora. Uma das grandes obras da cristandade. O convento de Mafra. Custou milhões e empregou milhares de trabalhadores. A primeira pedra foi lançada, se não me engano, em 19 de novembro de 1717. E depois de um esforço ciclópico, a basílica, que é o corpo central do edifício, foi solenissimamente inaugurada em 22 de outubro de 1730.
Dom João V cumpria a sua promessa com uma obra de tal forma grandiosa que eu quase posso considerá-la como a grande obra religiosa sumptuária que temos em Portugal. Ora, Dom João V, além de projetar a imagem de Portugal através da magnificência da sua atitude de Estado, das obras que construía, da cultura que protegia e também, numa altura em que isso era, como é que eu hei de dizer, era quase um ex-libris dos monarcas poderosos, da quantidade de amantes que tinha, porque é uma verdade. Dom João V também projetou o nome de Portugal no campo de batalha, comandada por Lobo Furtado de Mendonça, a esquadra portuguesa, em 19 de junho de 1717, participava como elemento de ponta de uma esquadra internacional da cristandade contra a ameaça otomana no Mediterrâneo e em resposta ao pedido do Papa Clemente XI na grande vitória do Cabo Matapão. O nome de Portugal ecoava já em toda a cristandade. E Dom João V era então um monarca profundamente invejado. Numa demonstração do seu poder, da sua riqueza, da sua afirmação de Estado a todos os níveis, Dom João V criou para Lisboa uma patriarcal. E essa patriarcal foi paga a peso de ouro, custou uma imensa fortuna. Era para Dom João V, para o seu regalo, uma pequena Roma que ele aqui tinha. Conseguiu para ela uma dignidade cardinalícia. O primeiro cardeal patriarca de Lisboa foi Dom Tomás de Almeida, que era bispo do Porto. E todos os demais bispados portugueses eram sufragâneos da patriarcal de Lisboa. Conseguia assim um sonho da Igreja Portuguesa. E é curioso que, se por um lado pedia a Roma, pagava, vergava para conseguir a patriarcal e todos as suas prerrogativas, a sua pompa. Por outro, impunha-se a Roma, como foi o caso do Núncio Apostólico. O caso do Núncio Apostólico apaixonou as cortes da Europa. O Núncio Apostólico em Lisboa era um bispo, Bicci, o arcebispo, aliás, Bicci. E era habitual que o Núncio em Roma, o Núncio de Roma, o Núncio Apostólico em Lisboa, recebesse o chapéu cardinalício. Acontece que o imperador Carlos VI da Áustria tinha uma questão de um desacordo protocolar com Bicci, porque quando era Carlos III, pretendente ao trono de Espanha, Bicci não se tinha despedido dele em Barcelona. Assim, quando subiu ao trono austríaco, fez constar junto do Papa que Bicci não era bem visto como cardeal. E o Papa assim fez. E nomeou para Lisboa outro núncio.
e não deu o chapéu cardinalício a Bitch. O Dom João V levou isso a mal. E levou isso a mal de tal maneira que entrou numa questão diplomática com Roma. Ou Bitch era cardeal, ou para Lisboa não vinha nenhum núncio apostólico, porque ele não o aceitava. E andou esta luta durante 2 pontificados. Até que Clemente XII, em 1730, deu o chapéu cardinalício a Bitch e imediatamente Dom João V recebeu em Lisboa o novo núncio apostólico, que era, na altura, o arcebispo de Tarso. Dom João V era então um homem extraordinariamente rico. Tinham-se descoberto diamantes em Minas, em Goiás. O Brasil começava a tomar consciência do seu extraordinário poder. Ouro, pedras preciosas. Já tinha tido um mal-entendido com os portugueses. Lembram-se da questão dos emboabas, pois o Brasil continuava a tomar perfeita consciência da força extraordinária que tinha. Não só nestas ostentações e nestes conflitos circunstanciais protocolares, Dom João V foi importantíssimo. Em 1725, a Europa monárquica, a Europa do absolutismo monárquico, tinha conflitos que hoje em dia a nós nos parecem absolutamente incompreensíveis. Mas na altura não. Na altura eram vulgares e tinham uma grande justificação. Era o caso dos conflitos que vinham por razões de casamentos reais, por razões matrimoniais. Foi o caso do conflito que opôs a Áustria, a Espanha e a Rússia à chamada Liga do Hannover, constituída pela França, a Inglaterra, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia. E a Prússia também lá estava. Ora, Portugal foi convidado a entrar neste conflito, mas Dom João V conseguiu manter a nossa neutralidade e mais, conseguiu convencer a Espanha de que a nossa neutralidade era absolutamente essencial. E a Espanha aceitou e mais, não só aceitou como apoiou essa neutralidade com 2 consórcios. O casamento do príncipe Dom José com Dona Mariana Vitória e o casamento do infante Dom Fernando, espanhol, com uma princesa portuguesa. Foi Dona Maria Bárbara, depois Rainha de Espanha. A ideia do abastecimento de água a Lisboa era muito antiga. Vinha desde o tempo dos romanos, mas pensava-se que esse abastecimento era extremamente difícil. Era uma tarefa quase impossível. Conseguir a solução pensada como a ideal, que era canalizar para Lisboa as águas de Belas e Canessas, o sítio das águas livres de Belas. Ora, encontraram-se variadíssimas soluções para se dar água à cidade de Lisboa. No tempo de Dom Manuel, um chafariz no Rocio. Chegou-se a fazer uma represa aqui embaixo, na Ribeira de Alcântara, uma represa onde andavam barcos, mas nenhuma dessas soluções era boa. Filipe III também pensou em canalizar para Lisboa as águas desde Belas. Nunca se conseguiu nada. Mas no reinado do Magnânimo, isso foi feito. E foi feito não por iniciativa régia. Foi feito
por uma proposta do procurador da cidade, Cláudio Borges do Amaral, e foi paga pelo povo. Em 1728 foi lançado um imposto adicional sobre a carne, o vinho, o azeite, o sal e as rações dos animais. Por interferência do governo, por uma intervenção em favor dos pagantes, claro, não foram taxados o sal e a palha. Conseguiu-se fazer a obra com a criação de uma sociedade de 20 pedreiros portugueses que se reuniram para o efeito. O primeiro diretor da obra foi um italiano, Antonio Canevari, em 1731, quando ela começou. E em 1732 foi logo substituído por 3 portugueses: José da Silva Paes, Custódio José Vieira e Manuel da Maia. E foram Custódio José Vieira e Manuel da Maia que fizeram o risco, o traço do Aqueduto das Águas Livres. Esse Aqueduto das Águas Livres, começado em 1731 e acabado em 1748, custou 13 milhões de cruzados. Vinha desde o Olival do Santíssimo, em Canessas, até à Casa das Águas, nas Amoreiras, numa extensão de 18.601 metros, parece. Tinha e tem 127 arcos. E sobre a Ribeira de Alcântara, na sua parte mais monumental, mais emblemática, 35 arcos. E o arco central, nas medidas da época, tem 351 palmos. Esta obra magnífica ficou gravada nas Amoreiras numa lápide que lá se mandou pôr, onde se realçava o esforço do povo para pagar aquela obra fundamental para a cidade de Lisboa. O Marquês de Pombal, é claro, mandou tirar a lápide, picar essa lápide e pôs lá outra, em que praticamente aponta como uma obra do rei magnânimo aquele extraordinário aqueduto. Não é. Foi obra do povo e por iniciativa de um procurador da Câmara de Lisboa. Da vida amorosa de Dom João V, muito se tem falado. Há, no entanto, um ponto que merece uma especial referência. O ponto dos bastardos que ele depois reconheceu como filhos. Chamaram-lhes os meninos de Palhavã. E chamaram-lhes os meninos de Palhavã porque eles viviam no Palácio do Marquês de Louriçal, a Palhavã, em Lisboa. Eram 3 os meninos de Palhavã. Dom António, que foi cavaleiro de Cristo, era filho de uma senhora francesa de que não se sabe o nome. Dom Gaspar era filho da madre Mariana de Miranda. Foi arcebispo de Braga. E, sobretudo, Dom José, filho da famosíssima Madre Paula de Odivelas, uma das grandes paixões de Dom João V, e que foi inquisidor geral, ou inquisidor mor. Ora, Dom João V foi um monarca que governou Portugal com a ideia de o engrandecer. Enterrou aqui o ouro das naus dos quintos, com obras sumptuosas, Convento de Mafra, o Aqueduto das Águas Livres, a Capela de São João Batista em São Roque. Bastam estas 3 para mostrar a grandiosidade que foi
a projeção de Portugal dentro das fronteiras e fora delas. Mas havia uma coisa, é que Dom João V podia fazê-lo. Tinha dinheiro para isso. Malbaratou muitas vezes, mas deixou uma obra que ficou. Porque o Convento de Mafra está aqui. Hoje é a sede da Escola Prática de Infantaria. Foi hospital, foi escola de escultura, foi convento, o Aqueduto das Águas Livres. Durante muitos anos alimentou de água a cidade de Lisboa, muito depois de ter morrido Dom João V. As obras, muitas delas, foram válidas. E foram válidas porque Dom João V tinha o cuidado de se rodear de ótimos políticos. O mais famoso deles todos foi Dom Luís da Cunha, o celebérrimo mercantilista, homem que mais criticava o Tratado de Methuen. E a sua ideia era o fomento da marinha mercante e uma companhia de comércio no Oriente. Este homem foi um inspirador para Dom José. Deixou-lhe um escrito, o chamado Testamento Político, e nesse escrito indicava a Dom José um nome: Sebastião José de Carvalho e Melo. Durante o reinado de Dom João V não gostava dele. A segunda mulher do futuro Marquês de Pombal é que era muito amiga da rainha. Eram austríacas as duas. E o Marquês de Pombal, mesmo não sendo agradável a Dom João V, era por ele respeitado, pelo zelo, pela força de trabalho, pela competência que punha em tudo o que se metia, quer na Embaixada de Londres, quer na Embaixada de Viena. No aspecto do apoio, digamos, mais direto, os seus, eu não chamo validos, mas chamo os seus conselheiros privados, Frei Gaspar da Encarnação, o Sinistra Rábido, e o Cardeal da Mota. Também havia muito dois padres jesuítas, que eram muito amigos da rainha. Um era o padre Ritter e outro era o padre Carcore, se não me engano. Dom João V foi um profundo respeitador do Santo Ofício. Tão profundo respeitador do Santo Ofício ele era, que sendo um homem de cultura, permitiu que o Santo Ofício perseguisse e torturasse o grande poeta António José da Silva, o judeu, que foi num auto de fé do Santo Ofício. Dom João V permitiu isto. Tal era o terror que ele tinha das penas do inferno. Tal era aquilo que ele queria, com um quase fanatismo, tapar a vida dissoluta que sempre tinha levado. Era esse equilíbrio que ele procurava e que muitas vezes a Igreja explorava. Ora, com Dom João V podemos dizer que o ciclo imperial mudou radicalmente. Mudou para o Brasil, em força. E, no entanto, no norte da África, a última relíquia daquilo que tinha sido o nosso Império Norte-Africano, Mazagão, resistia. E ali cobriam-se de glória Dinis do Couto, Manuel de Azevedo, João Jacques de Magalhães. Em Angola, enfrentávamos os holandeses e os ingleses. E na Índia? Bom, na Índia, o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, que vencia os maratas, ilustrava-se em Bicholim, Pondai e Tiracol e recebia no campo de batalha o título de Marquês da Lorna.
Ora, sendo o rei de França a majestade cristianíssima, sendo o rei de Espanha sua majestade católica, Dom João V quis para a majestade portuguesa o título de Fidelíssimo. Sua Majestade Fidelíssima, o Rei de Portugal. E este título que veio custou-lhe uma fortuna imensa. Uma fortuna que ele pagou e que, a par do título que recebeu, Bento XIV mandou-lhe também o beneplácito régio. Ou seja, não podiam ser nomeadas dignidades prelatícias nacionais sem o consentimento do rei. Ora, nesta altura, Dom João V teve um desejo. Quis ter em Portugal uma capela onde o Papa tivesse rezado missa. E também paga a peso de ouro. Essa capela foi construída em Roma por Vanvitelli e Giusti. E no dia 13 de dezembro de 1744, o Papa rezou missa nessa capela. Depois a capela foi toda desmontada e foi trazida para Portugal. Aqui foi montada e ficou pronta em 1746. E em 1751 foi trazida aqui para a Igreja de São Roque, onde nos encontramos, e é a primeira capela que nós vemos ali ao fundo. Esta é a capela de São João Batista, famosíssima porque não tem preço. Não tem preço nem pelo que representa do poder de Dom João V, nem pelo que representa, claro está, naquilo que custou a Dom João V. Quando adoeceu gravemente, Dom João V recebeu o padre jesuíta Gabriel Malagrida, com quem tinha feito exercícios espirituais. O padre Malagrida queria ser um dos atores principais dos dramas do reinado seguinte. O magnânimo deixava o erário empenhado, graças às suas prodigalidades. Mas quando morreu em 11 de julho de 1750, Portugal perdeu um grande rei. Um grande rei que está aqui sepultado no Panteão Real de São Vicente de Fora e que foi um homem que interpretou a soberba de uma monarquia de afirmação do próprio reino. De afirmação do próprio reino no contexto dos seus pares, afirmando-o pela grandeza, pela sumptuosidade, pela extraordinária arrogância.
Foi um monarca que fez frente ao próprio Papa. Foi um monarca que deixou uma obra grandiosa, que ainda hoje, quando a vemos, nos admiramos. Acusam-no de ter malbaratado todo o tesouro do Brasil. Acusam-no de ter sido moralmente uma pessoa altamente condenável. Tantas eram as suas aventuras amorosas. Mas há uma coisa perante a qual todos se curvam e todos estão de acordo. É que foi um chefe de Estado que teve, acima de tudo, a defesa da grandeza, da dignidade e do prestígio da nação governada. Acabámos de analisar e estudar o reinado de Dom João V e eu ponho a questão ao Sr. Dom Duarte, gostaríamos de saber a sua opinião acerca da influência que Dom João V teve na imagem de Portugal projetada na Europa e no mundo, afinal de contas, através de uma fantástica embaixada mandada a Roma e através, hoje em dia, da monumentalidade que foi uma marca deste reinado e também da importância dada por Dom João V ao ciclo brasileiro. Ainda hoje, a historiografia oficial costuma acusar o rei de ser perdulário, de ter gasto excessivamente nos palácios. Bom, só que, mais uma vez, temos que ver a mentalidade da época. O facto da construção de Mafra contribuiu para mostrar que Portugal era um país importante e forte. Só que Mafra, ainda hoje, é útil, ainda hoje funciona lá as Forças Armadas, funciona a Câmara Municipal. Aquilo era um hospital, foi uma escola de arquitetura. Não era um convento, mas um convento que tinha um hospital. E, por outro lado, ele abasteceu Lisboa de água. De facto, a construção do aqueduto, com toda a rede de abastecimento de água, e foi uma construção tão bem feita que o aqueduto resistiu ao terremoto de 1755, passando por cima do Vale de Alcântara, que era uma zona sísmica. Por outro lado, ele conseguiu dar um grande impacto ao desenvolvimento do Brasil. Os brasileiros, ainda hoje, na sua historiografia também muito politizada, queixam-se de que os portugueses levámos o ouro e os diamantes do Brasil e, portanto, prejudicámos o Brasil. Não faz sentido, porque, em primeiro lugar, era um país só. Segundo, provavelmente aquilo que Portugal investiu no Brasil em esforço, em homens, em equipamentos, não terá sido menos do que aquilo que levámos do Brasil em minerais e joias, etc. E o desenvolvimento do Brasil começou naquela época. Portanto, eu acho que os brasileiros têm que ser gratos a Dom João V por aquilo também que ele levou ao Brasil. Claro que alguns dos defeitos da época também mantemos hoje, que é Dom João V, embora tenha criado uma boa escola de arquitetura de Mafra, que serviu para depois, esses arquitetos é que foram restaurar Lisboa depois do terremoto, não há dúvida nenhuma que importou muito. Grande parte das obras de arte que temos daquela época foram importadas. Teria sido preferível criar escolas de pintura, de arte, etc., em Portugal, em vez de importar tanto. Mas hoje fazemos o mesmo erro, não é? Aliás, grande parte dos investimentos feitos por Dom João V não foram nem sequer do orçamento do Estado, foram dos seus fundos próprios, porque o rei tinha o direito ao quinto do ouro do Brasil, ou seja, um imposto que, ao conceder a exploração do ouro no Brasil, uma quinta parte ia diretamente para o fundo do rei, que utilizou, de facto, para fazer uma parte destas grandes obras públicas.
na verdade, eu creio que nós temos que aprender com a nossa história, no que fizemos de bom e também nos erros que fizemos para evitar de repeti-los na nossa época.